Ei, nono ano, formandos, como vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Essa semana a gente terá uma videoaula explicativa falando sobre o Oriente Médio. Teremos também uma avaliação somativa lá no Google Formular. Então não deixe de entrar, responder as questões, tá bom? E depois já vem as verificações. Então vamos aí, ó, acompanhando semana a semana para dar tudo certinho, beleza? Vamos? Vamos então, nono ano, falar um pouco sobre o Oriente Médio, Ásia Setentrional e Ásia Central. Hoje, falando nessa videoaula especificamente do Oriente Médio. Então, vamos começar aí contando uma historinha do início de tudo, tá bom? O Oriente Médio está localizado no sudoeste do continente asiático, entre a Europa, a África e as demais regiões da Ásia. Possui uma área de 6,8 milhões de quilômetros quadrados, mais de 362 milhões de habitantes, isso no ano de 2017, e 17 países, sendo o Irã e a Turquia os mais populosos. O idioma árabe é o mais falado na região. É muito utilizado até mesmo na Turquia, no Irã e em Israel, países não árabes, cujos idiomas oficiais são, respectivamente, o turco, o persa e o hebraico. A origem da expressão Oriente Médio faz parte da visão eurocêntrica do mundo. Durante as cruzadas e no estabelecimento de rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente, os europeus consideravam a região como um ponto médio entre a Europa Ocidental e o Extremo Oriente. Temos aqui um mapa do Oriente Médio, a divisão política dessa região. Formação dos países. Antes da Primeira Guerra Mundial, o Oriente Médio era formado pela Pérsia, pelo Império Otomano, por colônias inglesas e francesas e pela Arábia. Com o fim do Império Otomano, que foi em 1922, o Reino Unido e França dominaram e colonizaram a região. Aí surgiram a Turquia, Chipre, Catar, Kuwait, Bahrein, Jordânia, Líbano e Síria. Quando se fala em Oriente Médio, nono ano, a primeira coisa que vem aí na nossa cabeça é o petróleo, né? Tão famoso nessa região. A maioria dos países do Oriente Médio tem economia baseada na extração do petróleo. Na região, localiza-se algumas das maiores reservas e alguns dos maiores produtores do mundo. Aqui a gente tem um gráfico, né, com os principais países produtores de petróleo, com destaque aí para os Estados Unidos e pela Arábia Saudita. A produção de petróleo está concentrada principalmente no Golfo Pérsico, responsável por cerca de 1/3 do petróleo consumido no mundo. O produto é exportado principalmente para os Estados Unidos, União Europeia e países da própria Ásia. O transporte é feito por oleodutos e navios petroleiros abastecidos no Golfo Pérsico ou em portos do Mar Mediterrâneo, onde o petróleo chega por meio de oleodutos. Então a gente tem esse mapa com esse transporte do petróleo. Oriente Médio, petróleo. Até o final da década de 1950, a exploração, o transporte e a comercialização do petróleo no Oriente Médio eram controlados por 7 empresas multinacionais, conhecidas como 7 Irmãs, 5 de origem estadunidense, Exxon, Standard Oil, Mobil Oil, Texaco e Gulf Oil, e 2 de origem britânica, que é a Shell e a British Petroleum. Mas tem outras atividades econômicas além do petróleo. Com predominância do clima desértico no Oriente Médio, a agricultura é praticada nas áreas úmidas. O tipo de pecuária que se destaca no Oriente Médio é o pastoreio nômade. Na atividade industrial destacam-se Israel e Turquia, os países mais industrializados da região. O turismo tem apresentado crescimento em Dubai e Abu Dhabi, onde que atrai mais turistas, né? A gente tem aqui uma imagem do turismo de alto padrão, apresentando o crescimento dos Emirados Árabes Unidos, uma fotografia de Dubai, no ano de 2018. Muito luxo, né? Guerra civil na Síria, outro assunto também muito importante quando a gente está estudando essa região. Então, as principais características dessa guerra. O conflito teve início em 2011, quando o governo de Bashar al-Assad iniciou ataques armados que fizeram parte da chamada Primavera Árabe.
O grupo terrorista Estado Islâmico, que inicialmente lutava com os opositores, começou a reivindicar territórios de forma violenta, praticando aí atrocidades, que a gente acompanha até hoje nos telejornais. O território sírio está fragmentado, com áreas dominadas por diversos grupos e interesses. Aqui a gente tem Alepo, que é a maior cidade da Síria. Ela foi destruída por conflitos entre os governos e grupos rebeldes. Essa fotografia, nono ano, é do ano de 2017. Questão da Palestina. Também uma polêmica, quando a gente estuda essa parte aí do mundo. Os judeus, que são os israelenses, ocuparam a Palestina até por volta de 2000 anos atrás, quando houve a diáspora, que é a dispersão dos judeus pelo mundo. Em 1947, motivada pela perseguição aos judeus pelos nazistas, a ONU propôs a criação do Estado de Israel em territórios palestinos. Ambos os estados ficariam com territórios divididos. Mesmo os palestinos não aceitando a partilha, em 1948, Israel declarou sua independência. Então se trata de uma região de grande conflito, que dura anos aí esse conflito, ainda mesmo Israel tendo declarado sua independência, é uma região de instabilidade, tá? Então, nono ano, a gente fica por aqui nessa explicação. Continue acompanhando aí as aulas pelo Google Meet, Quando a gente tiver alguma live, eu vou avisar. Não se esqueçam que essa semana a gente tem uma avaliação somativa, como eu falei no início, lá no Google Forms. E na próxima semana a gente já começará as verificações bimestrais, tá bom? Vão se preparando, fiquem com Deus, um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.